Entrevista. E falando em ocorrências, em situação pré-clássico, em trabalho da Polícia Militar, a gente recebe aqui para conversar com a gente alguém para contar para a gente como é que está essa situação, né? A Polícia Militar está toda mobilizada desde o início da semana para acompanhar o clássico entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão, primeiro com torcida dividida depois de 5 anos, para saber sobre essas ocorrências, falar um pouquinho mais sobre essa mobilização da PM. A gente recebe aqui no Itatiaia agora o chefe do Centro de Jornalismo da PM, Tenente Coronel Flávio Santiago. E, Coronel, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Coronel, vamos começar por essa ocorrência que a Amanda Antunes acabou de trazer pra gente. O que o senhor pode falar dessa ocorrência? O que aconteceu lá naquela região de Betim? Olha, a situação é interessante, né? O pessoal do Batalhão de Choque, no comandante do Batalhão de Choque, recebeu um informe também, em cruzamento com as seções de inteligência, tanto do Comando de Policiamento da Capital, quanto do Comando de Policiamento Especializado e da Diretoria de Inteligência, tiveram as informações que esses bastões preparados estariam na sede da Máfia Azul, lá no bairro Teresópolis. E o pessoal do 66º Batalhão atuou rápido. E essa ação preventiva, Júnior e Alessandra, ela é muito importante porque nós sabemos que esses encontros de torcida acabam por favorecer, às vezes, esse embate pela rivalidade, pela criminalidade que, às vezes, os permeia. Então, a PM montou todo um processo de ação cirúrgica desde o início da semana passada, com monitoramento de redes sociais, inclusive da Deep Web, para fazer com que nós tenhamos sucesso sem nenhum tipo de violência, para que as pessoas possam chegar e possam sair com tranquilidade. Lembrando que movimentar essas grandes massas não é uma tarefa simples. Pois é, Coronel, eu quero falar exatamente sobre essa questão do encontro de torcidas, né? É o primeiro clássico com torcida dividida depois de 5 anos. A gente sabe que essas torcidas se encontravam em outros locais, em pontos de ônibus. A gente acompanhou a ocorrência, teve uma ocorrência com homicídio recente, infelizmente. Então a gente sabe que esses encontros acontecem, mas hoje o encontro vai acontecer num lugar programado, né? Então as duas torcidas vão estar ali, essas pessoas podem se encontrar. Como é que está o trabalho da PM para evitar esses confrontos nesse local e nos outros também? Porque aí a gente está falando de corredor, a gente está falando de ponto de ônibus, de metrô, de tudo isso. Olha, muito bem colocado por você, Alessandra, uma operação de carnaval. Nosso comandante-geral acabou de sair do batalhão de choque, ele está circulando vários batalhões, o chefe do Estado-Maior da Polícia também, Coronel Eduardo, mais tarde também estará junto conosco acompanhando os festejos, ou seja, o comando da instituição está nas ruas acompanhando todo o processo. Nós temos pontos de interceptação em corredores, nós temos um mapeamento de possíveis rotas de encontro para fazer com que haja o preenchimento disso, tá? E aí a cavalaria, nós temos Rotan fazendo escolta de delegações, nós temos o pessoal do BOP fazendo vistoria antibomba, nós temos o pessoal da inteligência levantando esses pontos. Por quê? E detalhe, como você muito bem colocou, uma operação com torcida dividida, nós temos quase 8 vezes o efetivo, isso é importante frisar, 8 vezes o efetivo de um jogo corriqueiro. Porque a Polícia Militar ela trabalha com termômetro. Quais são os termômetros da ocasião? Um jogo único, um jogo de torcida dividida, porque movimenta muitos torcedores pela região metropolitana como um todo. Nós temos uma diminuição do período pandêmico, né? Alguns falam em transformações, a não utilização de máscaras, quer dizer, as pessoas ansiosas por participarem de espetáculos. Então, nós com todas essas variáveis, nós precisávamos colocar, então nós temos diretamente hoje quase 1.500 policiais, entre homens e mulheres da corporação, entre especializados e pessoal também das unidades, tanto do CPC, do Comando de Policiamento da Capital, quanto também da 2ª e 3ª região, até porque vem muita gente de Contagem, de Betim, vem gente de Santa Luzia. É uma verdadeira operação de guerra, mas uma guerra pela paz. Ô Coronel, aquela operação de estrita legalidade, como foi chamada, acabou mesmo? Ela não vai afetar em nada a segurança do jogo? Não temos dúvida da responsabilidade dos nossos policiais militares. O nosso comandante tem conversado muito com todos. A nossa produtividade ela se encontra já no nível de normalidade, o que dá para nós a segurança de que a nossa sociedade ela continua recebendo a Polícia Militar
como patrimônio do povo mineiro e dando as respostas necessárias. E aí vale uma ressalva que essa operação com 1.500 policiais dedicados a esse tipo de clássico, ela não alterna, porque caça-folga, férias, é todo mundo envolvido nisso para que o antes, como aconteceu, de normalidade, o nosso domingo também seja de normalidade, as pessoas que não estão ligadas ao jogo e ao desporto não tenham seus patrimônios, suas vidas afetadas. Então, é uma operação grande, como eu falei para você, acreditamos muito na responsabilidade do nosso policial militar que está na ponta da linha, servindo e protegendo cada cidadão mineiro. Coronel, falando sobre o jogo, como que vai funcionar a fiscalização na entrada ali? A gente sabe que tem uma ordem judicial para que não se entre integrantes de organizadas, mas na verdade é peculiar essa decisão porque é uma questão ligada ao uniforme, à bandeira e não à pessoa, né? Como que vai funcionar isso, Coronel? O integrante da organizada, ele pode entrar desde que ele não esteja com a camisa, e aí o torcedor que não é da organizada, se tiver a camisa, também não pode entrar, é isso? Como é que vai funcionar essas isso? marcas estão banidas, mas isso tem um condão educativo interessante. Nós percebemos ao conversarmos com eles no início da semana, essa preocupação. Inclusive, dissemos para eles, vocês serão extintos. Se vocês não mudarem esse processo, serão extintos. No entorno e dentro do estádio, qualquer marca ligada às torcidas banidas não pode acontecer. Seja de um copo, uma bola, um balão de gás, seja uma bandeira, não pode existir. Mas a torcida está banida e não o torcedor. E ele vai a campo. E é claro e evidentemente que hoje a Polícia Militar, juntamente com a Federação Mineira de Futebol, juntamente com o Minas Arena, é um verdadeiro Big Brother. Nós sabemos até quem puxa as músicas. Então não adianta para esses torcedores, principalmente as canções que não estão permitidas, é claro que eles alegaram, mas às vezes outros torcedores já estão acostumados e acabam puxando. Tudo isso é monitorado também e depois é levado como um informe de segurança pública através de um boletim de ocorrência para a tomada de decisões. Então, se tiver uma música, desculpa, Júnior, que ali está proibida, o torcedor pode ser retirado do estádio? Pode ser retirado, pode ser identificado. Essa identificação vai gerar um boletim de ocorrência, vai ser encaminhado ao Ministério Público e novas sanções vão acontecendo. E é o que nós conversamos com eles, inclusive trazendo a origem das torcidas. Quem não gosta de chegar no estádio, ver as canções, aquela animação, um clássico dividido, é claro que é um esforço hercúleo para a Polícia Militar. É importante ratificar isso. Nós temos que nos desdobrar e muito para que a sociedade não seja afetada com uma movimentação de 60 mil pessoas. E muita gente me perguntando no início da semana, mas anteriormente movimentava mais. Sim, mas você não tinha o advento das redes sociais. E hoje as pessoas elas acabam se encontrando muito mais facilmente. Por isso é que essas zonas mais nevrálgicas, onde há o encontro de torcidas e possibilidade de brigas, acaba sendo mais corriqueiro do que no passado. Ô Coronel, meio que sem querer, a gente foi numa linha do tempo aqui do antes do jogo, do pré-jogo, do dentro do jogo agora, na pergunta da Alessandra. E eu acho que um momento de tensão também é a saída dos torcedores. Eu lembro muito bem, quando a torcida era aqueles 10%, vocês seguravam ali os 10%. A Polícia Militar deixava a torcida mandante ir embora e depois de um tempo liberava esses torcedores aí, esses 10%. Nesse caso de torcida meio a meio, como é que é a expectativa de vocês, o planejamento de vocês? Como é que vai ser essa saída dos torcedores? O Júnior, excelente pergunta sua. Com 10%, nós temos um desenvolver, ou melhor, um traslado, uma movimentação de massas da torcida menor em menor número, dá menos trabalho na cidade como um todo, mas encapsulá-las, fazer o encapsulamento dessa torcida menor é uma tarefa super árdua também, porque nós temos que levar, deixar no Mineirinho, por exemplo, ou qualquer outro ponto determinado pelas forças especiais, para fazer o encapsulamento delas, para conduzir para dentro do estádio, para depois do jogo fazer a retirada, manter em local seguro, esperar o escoamento com torcida, porque a psicologia explica, né? A despeito de ser em maior número, as pessoas também, aqueles torcedores, não vou para aquele lugar não que tá cheio de atleticano, não vou para Abrão Caran ou pelo Antônio Carlos. Já o atleticano fala assim, não passo nem na Carlos Luz, mas com torcida reduzida ele fala assim, não, eu vou passar sim. Então psicologicamente ele já fica um pouco mais tenso nesse sentido. E o que é bom, essa é a boa atenção, é fazer com que, inclusive fizemos vários vídeos
provocamos aos torcedores, conclamamos aqui esse espaço da Itatiaia, com esse público enorme que a rádio tem, para falar para as pessoas, os atleticanos utilizarem ali Antônio Carlos, Abrão Caram, os cruzeirenses utilizarem ali Carlos Luz, para que nós possamos, para favorecer esse modelo de policiamento, mesmo aquele desavisado. Não, vale a pena fazer dar uma volta um pouquinho maior, vale para a segurança, até porque os grupos, quando reunidos, são multidões. E às vezes, por uma ação de aquela multidão se transforma numa turba e, sem querer, as pessoas estão assumindo personalidades que não são aquelas que individualmente teriam. Pois é, mas a saída, uma torcida vai ser... Vocês vão segurar uma torcida? Como é que vai funcionar? Não. Nesse caso de torcida dividida, saem pelos mesmos modelos. A gente faz... Na verdade, a gente promove mais o escoamento, porque a torcida perdedora, via de regra, ela já começa a sair antes. E a gente já começa a favorecer esse tipo de escoamento, convidando as pessoas, a despeito do direito de ir e vir, falando assim, olha, vambora, tá na hora de ir pra casa e tal, porque a gente sabe que depois pode ter esse encontro. Então, tem todo o mapeamento, inclusive do pós-evento. A polícia já mapeou pontos de possíveis festas, de possíveis reuniões, para que haja essa segurança também ao torcedor festivo. Coronel, para a gente finalizar, eu queria reforçar aqui com o senhor, então, o que pode e o que não pode para o torcedor que está indo para o estádio hoje, porque é um jogo diferente e com essas mudanças aí impostas, né? Não pode camisa de torcida, não pode bandeira, não pode objetos e não pode cantos. Nem garrafa plástica. Agora não pode... O processo, junto com o Estatuto do Torcedor, está muito radical nesse sentido, e é verdade. Pau de selfie, nem pensar. Não dá para levar, apesar que está em desuso também, né? Tá, ninguém usa mais. Ninguém usa mais, né? Acho que eu já tenho que atualizar também o meu discurso. Mas as garrafa de vidro sem chance, em hipótese alguma. Aqueles bastões, tem o tamanho da bandeira específica, aquela bandeira pequenininha, que não seja das torcidas banidas. Porque eu digo das organizadas, que é o que mudou agora, né? Das banidas não pode ter nada, nem um short, nem um copo, nada. Nem o cântico, nem o cântico. A punição é exatamente nesse sentido. E aí o torcedor vai ser retirado? Vai ser retirado. Ok, a gente conversou então com o chefe do Centro de Jornalismo da PM, Tenente Coronel Flávio Santiago, que nos atendeu gentilmente na tarde desse sábado, com uma véspera, assim, a gente está bem em cima do clássico e até agora, graças a Deus, as ocorrências contidas, inclusive só uma lá em Betim, que foi uma antecipação da Polícia Militar, e a gente espera que siga assim, viu, Coronel? Obrigado pela visita, um abraço, senhor, bom trabalho. Eu que agradeço, eu costumo dizer para finalizar aqui que Cruzeiro e Atlético podem perder ou ganhar. A Polícia Militar tem que ganhar em prol da sociedade. Obrigado pela participação. Obrigada, Coronel. Mais um recado, gente. É futebol. É espaço de torcer, não é espaço de brigar.